também responder uma questão que eu vi no Octopath Traveler, uma questão absolutamente terrível. E que pode. Não, ela é terrível mesmo que não seja contra mim. Encontramos ali uma NPC no jogo e ela diz o seguinte: não, aliás, ela diz, não, é dito sobre ela. Ela eventualmente se curou fazendo exercícios, talvez eles estão pensando em exercícios das respostas que eu estou dando aqui. Eu não me curei com essas respostas não. Só que o sujeito que eventualmente curou, era um senhorzinho já idoso, ele se curou fazendo exercícios de fisioterapia, sei lá. Na verdade, ele acha que a cura veio pela fé dele. Não, veja bem. Claro que a minha cura teria que depender da obediência a Deus. Só que no meu caso, eu não precisaria de muita cura. O que mais me machucou foi mais só a questão ali dos mandamentos mesmo. Mas se vocês estivessem certos e vocês realmente me curassem, a questão dos filhos espirituais não teria me machucado. Então vocês falam de cura espiritual, na verdade não, vocês fingem cura espiritual no sentido, já que ele foi repreendido, agora ele não vai mais sentir nada porque já foi repreendido, mas essas repreensões eram falsas. E eu respondi por que eram falsas. Se eu realmente estivesse curado das questões que vocês levantavam, eu não teria sofrido depois na questão dos filhos espirituais. Mas se fosse assim, ele se curou por meio dos exercícios. Não, então peraí. Eu já tinha me exercitado até 2021 com terríveis ataques contra a minha pessoa. Com terríveis ataques. Então peraí, eu já teria sido curado. Até porque o tema dos filhos espirituais já havia sido trabalhado antes. Mas se fosse assim, o tema não teria me machucado de volta. Se assim fosse, não teria. Então o que vocês estão fazendo não adianta. Na verdade, vocês estão repreendendo chamando de cura. Isso é mentira. Vocês falam assim, chamando de cura, mas na verdade vão repreender. Mas era falso testemunho. Então como é que vai? Mas é cura. Não, é falso testemunho. As repreensões poderiam ser feitas de maneira diferente. Falando a verdade. Falando a intencionalidade verdadeira. Qual era a intenção do cara no momento? Não adianta vir neto e falar, não é o sentimento do momento. Não, é o sentimento do momento que é o que explica a verdade da situação. São os detalhes que explicam os fatos, ao contrário do que diz a profetisa Suzana. Isso no primeiro ponto, provando que não houve cura espiritual. Se vocês trabalhassem o tema, seja com mentiras ou com verdades, por exemplo, na questão dos filhos espirituais, quando esse tema foi trabalhado novamente, eu não teria me sentido mal. Não, mas ele está fazendo exercícios. Mas então eu não me sentiria mal depois. Não, que na quarta, quinta vez que o tema foi abordado. Na verdade, inclusive, eu já tinha respondido o tema. Vocês foram para machucar, vocês não foram para curar. Não, mas ele acha que a cura deriva da obediência. Claro, como eu falei, a cura de vocês, a mentira de vocês não vai adiantar se eventualmente eu não obedecer a Deus. Responder aqui no canal não vai me gerar cura. Tanto que quando eu respondi sobre filhos espirituais antes, continuou, eu não estava machucado. Fui machucado novamente depois quando reabriram o tema. Então a cura depende da obediência, não depende das mentiras. Não, mas são os exercícios, né? Não, depende de você obedecer a Deus e fazer o que é o certo, que é o que vocês inclusive defendem. Só que vocês querem dizer o que é o certo independentemente de Deus. Porque vocês estão tentando dissociar o que é mentira. O que faz parte da obra de vocês, né? Só que não faz sentido. Claro que eu acredito que é pela fé. Alguns exercícios podem ajudar. Argumentativos aqui no canal foram poucos que ajudaram. Mais de 90% para mim só atrapalhou. Não adianta, já viu pessoas dizendo, não sei, um é professor, mas ensinou mal, ensinou o que é mentira. Ensinar o que é errado não adianta, não está ensinando errado. No meu caso específico, a frase, não, mas se curou pelos exercícios. Não, eles podem até ajudar um pouco, mas acho que até eles têm alguma efetividade mais para pessoas que não. Eu já falei sobre isso no canal, eu já justifiquei a questão da medicina. Né? A medicina é justificada para quem não crê. Para quem crê, pode não precisar da medicina. E pode precisar um pouco. Ou menos do que outras pessoas descrentes precisariam a princípio. Então não que o crente não possa precisar da medicina. Mas muitas vezes não precisará. Mas se deu para os exercícios. Não, eu já fui curado de várias gripes sem tomar remédio. Várias. E rapidamente. Às vezes é uma questão espiritual. Deu uma pecada, mas rapidamente recupera. Sem tomar remédio. Várias vezes. Não, mas aí na questão comportamental ali, espiritual. Não, mas ele foi pelos exercícios. Como? Vocês tinham falado da questão dos filhos espirituais antes, depois machucaram de novo. Se vocês tivessem curado da primeira vez, se eu fosse atacado novamente, eu não teria sido machucado. Então os exercícios que vocês estão fazendo não estão adiantando.
E por quê? Porque são repreensões falsas. Se fossem as repreensões verdadeiras, a gente poderia até realmente pensar. Se os temas fossem trabalhados com verdade, nós podemos pensar. Nós poderíamos pensar, mas isso que vocês estão falando é mentira. Não estou ensinando mentira, não adianta. Estou curando por meio da repreensão falsa, é menos eficiente que a verdadeira. Ou zero eficiência. Então, não, mas ele está se curando pelos exercícios. Não, estou me curando pela minha obediência a Deus. Não, mas os exercícios. Não, esses exercícios, inclusive quando eu falei de filhos espirituais antes, então era para ter curado, já era para ter curado, já era para não sofrer nada em relação a isso, ou muito pouco. Quando abriram o tema novamente, eu fiquei machucado. Ou seja, não adiantou. Mas é pelos exercícios. Os exercícios eu tinha feito, superei, mostrei porque estava errado, superei o falso testemunho, eu provei que estava errado e não curou. Quando abriram novamente o tema, deu errado. Veja como essas tentativas de cura espiritual dos outros pela mentira não dão certo. E é exatamente o que eu venho dizendo já desde há muito. Agora de maneira talvez até mais comprovada. Estão descaracterizando a cura espiritual. Eu não quero professor que ensine errado. Ou que cure, no caso, do jeito errado. Que Deus abençoe.